Olá, seja bem-vindo ao curso Como Ter uma Memória Poderosa e Eficaz. Estamos iniciando agora a nossa sexta aula, que tem como tema Como Lembrar do que Estudei. Mas antes de iniciarmos nossa aula, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo e ative o sino para ser avisado quando as próximas aulas forem publicadas. Está preparado? Então vamos lá! Você se acha inteligente o suficiente para ir bem na escola, mas na hora da prova não consegue se lembrar de absolutamente nada? Estudar é algo complexo, assim como o seu cérebro, e a ciência tem mostrado que existe um jeito certo e errado de fazer isso. Pode ser que você esteja estudando da forma errada. Com a ajuda do WikiHow, você poderá se lembrar do que estudou, seja para melhorar seus hábitos de estudo, aprender a usar a mnemônica ou empregar diversas ferramentas cognitivas. Você vai tirar as aulas e as provas de letra. No nosso primeiro módulo, iremos estudar como melhorar seu cérebro. Durma bem. A primeira coisa que você deve fazer é ter uma boa noite de sono. Quando isso não acontece, seu cérebro não funciona em plena capacidade e estudar demais não fará qualquer diferença. Você vai ter que abrir mão das festas e da diversão por um tempo, se quiser melhorar seus estudos. Estudos recentes indicam que, ao dormir, nosso corpo entra em um processo de limpeza, onde o cérebro se livra de tudo que for inútil. Se você não dormir direito, toda essa inutilidade vai se acumular no seu cérebro, fazendo-o trabalhar de forma ineficiente. Algumas pessoas precisam de 8 horas de sono, enquanto outras precisam de 6 e outras de 9 ou até mais. Cada corpo reage de uma forma diferente, então experimente quantidades de horas variadas e veja como você se sente. Coma refeições balanceadas. Ingerir uma dieta balanceada e saudável é importante. Seu corpo precisa de diversos nutrientes para funcionar bem, e quando você não come direito, o processo de absorção da informação e o foco são comprometidos. Comer bem não quer dizer comer apenas um monte de verduras, embora faça bem, mas comer alimentos variados em porções saudáveis. Ajuste sua dieta de acordo com seu estilo de vida. Uma boa sugestão é comer 30% de vegetais, frutas cítricas e kiwi, além das mais fibrosas como maçãs, peras e bananas. 30% de grãos. Prefira os mais ricos em nutrientes como arroz negro, quinoa e aveia. Compre produtos integrais, se puder, e 20% de proteínas. Prefira carne branca, se puder, peru, frango, peixes, e complete sua dieta com outras fontes como feijões, lentilha, nozes e soja. Limite sua ingestão de laticínios. A maioria dos nutrientes provenientes de laticínios pode ser encontrada em outros alimentos. Mesmo assim, se for ingerir algum alimento dessa classe, prefira as versões com baixo teor de gordura. Para ingerir bastante cálcio, coma bastante couve e sardinha. Beba muita água. Você já deve saber que o seu corpo é quase inteiramente feito de água, então é importante hidratar-se para manter o foco. Caso contrário, você terá uma enorme dificuldade em se lembrar das coisas. Uma boa regra é que sua urina deve estar transparente ou bem clara. Beber 2 litros de água por dia é uma opção, mas essa quantidade pode variar de pessoa para pessoa. Use roupas confortáveis. Ao estudar, é importante estar confortável. Isso vai permitir que você tenha mais foco no seu trabalho, em vez de se distrair com frio, calor ou roupas pinicando. Estudaremos agora o segundo método, adotando estilos de aprendizado. Avalie seu aprendizado. Há uma teoria que afirma que as pessoas aprendem melhor de formas diferentes e expor-se ao método que melhor funciona para você pode fazer toda a diferença. Há estudos atualmente que mostram que diferentes estilos de aprendizado não funcionam, mas muitas pessoas sentem que isso pode fazer diferença no aprendizado. Sinta-se livre para trabalhar como preferir, pois é isso que importa. Há uma infinidade de testes online que podem ajudar você a determinar seu estilo de aprendizado. Todos são relativamente confiáveis e podem apresentar resultados diferenciados.
A melhor saída é prestar atenção em como você se sente e no que parece funcionar para você. Trabalhe com um estilo de aprendizado visual. Já reparou se você aprende melhor a olhar cartões ou gráficos durante as aulas? Ou slides em PowerPoint fazem mais sentido para você do que as palavras do seu professor? Pode ser que você aprenda melhor visualmente. Encontre formas de reter melhor as informações ao criar recursos visuais. Por exemplo, tente usar marcadores de diferentes cores e etiquetas para separar e organizar as informações em seu caderno por cores. Adapte-se a um estilo de aprendizado auditivo. Já reparou se você tem maior facilidade em lembrar das informações que ouviu em vez das que anotou? Você sente que retém melhor as informações quando ouve música durante seus estudos? Às vezes podendo até relembrar das coisas ao reproduzir a música na cabeça? Esses podem ser indicativos de uma capacidade maior de aprendizado via audição. Experimente encontrar formas de absorver as informações através de recursos auditivos para ajudá-lo a lembrar mais. Tente gravar as aulas para ouvi-las posteriormente, seja no trânsito ou depois de estudar. Trabalhe seu lado sinestésico. Já reparou se você fica mais satisfeito ao usar as mãos? Talvez você bata os pés ou as mãos durante as aulas. Esses podem ser sinais de que você aprende melhor por sinestesia, ou seja, quando se move fisicamente. Esse estilo de aprendizado é mais incomum que os outros dois, mas é importante trabalhá-lo se for o seu caso. Faça pequenos intervalos para caminhar um pouco ou fazer outros exercícios breves enquanto estuda. Isso pode ajudar você a processar melhor as informações. Terceiro método: envolvendo-se com a escola. Procure coisas divertidas. Você lembrará das informações mais facilmente se elas tiverem a ver com o que você se importa ou gosta. Claro que certas aulas na escola podem parecer bem chatas no começo. Quando isso acontecer, tente achar forma de se envolver com o assunto. Há vários jeitos diferentes de fazer isso, mas você pode tentar. Encontre uma utilidade para a informação no seu futuro. Por exemplo, a matemática aprendida hoje pode ajudar você a calcular quanto dinheiro você vai precisar economizar para poder se aposentar. Seja esperto e, quem sabe, você poderá descobrir como se aposentar antecipadamente. Transforme informações em histórias. Por exemplo, se você está estudando história, encontre uma forma de adaptar o que você está aprendendo em seu próprio episódio de Game of Thrones. Se estiver estudando ciências, pense em uma forma de usar o assunto em questão em uma história de super-herói. Ouça ativamente. Se você prestar atenção durante as aulas, não só lembrará mais facilmente do conteúdo no futuro, mas também conseguirá estudar de forma mais eficaz, porque seu cérebro terá mais facilidade em relembrar as informações. Esforce-se para ouvir o que está sendo dito em aula. Mantenha-se envolvido nas discussões e faça perguntas. Tome notas. Outra ótima forma de ouvir a aula é fazendo anotações. Isso vai ajudar você a acompanhar o que está acontecendo com atenção, além de prover material para estudar posteriormente. Lembre-se, ao fazer anotações, a ideia não é escrever palavra por palavra. Em vez disso, anote os pontos importantes. Tome nota do tema da aula e discorra sobre os fatos e explicações dos conceitos apresentados, que foram mais difíceis para você. Por exemplo, se você estiver tomando notas de um artigo, é recomendável fazer anotações separadas por cada seção do artigo, com algumas observações em cada. Faça sua própria pesquisa. Você mesmo pode se ajudar a lembrar do conteúdo e melhorar seu aprendizado. Basta tomar a iniciativa de procurar mais informações além das que foram ditas em aula. Isso contribui para que você compreenda melhor os conceitos que foram apresentados, além de prover uma bagagem mais sólida de conteúdo. Pode ser, inclusive, que você encontre coisas bem legais no meio de tudo isso. Por exemplo, digamos que você está estudando química e seu professor está falando sobre a descoberta de diversos compostos entre o final do século XIX e começo do século XX.
Pare e pense. O que as pessoas faziam com tudo isso? Se pesquisar, você pode descobrir que as pessoas usavam esses compostos recém-descobertos para produzir cores novas e brilhantes, responsáveis por uma grande revolução artística que nos trouxe pintores como Van Gogh e Monet. Busque contexto. Se estiver tendo problemas ao entender o que o professor está falando, busque mais contexto para as informações. Às vezes, ao conseguir visualizar melhor o que está sendo dito, ficará mais fácil compreender o assunto de modo geral e também absorver novas informações conforme forem apresentadas. Por exemplo, se você está estudando história e não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo, tente ir ao museu ou assistir a um documentário que envolva o assunto em questão. Isso vai dar algo para você imaginar enquanto aprende e pode até explicar os fatos de uma forma melhor do que a do seu professor. Quarto método: usando truques de memória e outras ferramentas. Use um mapa mental. Essa é uma ótima forma de reter melhor as informações. Para fazer um mapa mental, fragmente as informações que você precisa aprender em categorias e depois em ideias individuais. Anote todas essas ideias em cartões e coloque-os na parede, agrupando-os em categorias. Depois você pode conectar ideias semelhantes com cores específicas para reter ainda mais informações. Isso quer dizer que, se você aprender seu mapa mental, ao fazer uma prova, tudo o que você terá que fazer é lembrar do mapa para poder encontrar as informações que você precisa mais facilmente. Crie seus próprios recursos mnemônicos. Sejam músicas, frases ou palavras que sirvam para lembrar informações mais complicadas. Você pode usar recursos comuns para informações padrão ou pode criar os seus próprios, se tiver algo mais específico que precise lembrar. Por exemplo, a frase "Minha avó tem muitas joias, sempre usa, nunca perde", pode ser usada para lembrar o nome dos planetas do Sistema Solar, enquanto a frase "Os 7 poloneses" se refere à coluna 6A da tabela periódica, com os elementos oxigênio, enxofre, selênio, telúnio e polônio. Estude em grupo. Ao estudar, tente fazê-lo com outras pessoas. Isso funciona especialmente bem por diferentes motivos. Primeiramente, envolve diferentes estilos de aprendizado e a maioria das pessoas pode compreender melhor um assunto ao explicá-lo para outras pessoas. Estudar em grupo também é interessante caso você não tenha entendido algo ou tenha faltado em um dia importante. As pessoas poderão ajudar você a não perder os conteúdos. Fale com seus colegas de classe para estudar em grupo, mas lembre-se de que essa não é a hora de exercitar seu lado social. Não procure só quem você tem amizade, mas também quem leva a sério os estudos e se esforça tanto quanto você. Foque em uma tarefa de cada vez. Ao perder o foco, levamos até 20 minutos para se recuperar, de acordo com estudos. Nossos cérebros têm um limite de quanta atenção pode ser dada a um assunto em um determinado período de tempo. É por isso que é recomendável estudar em um local com a menor quantidade de distração possível. Evite música ou televisão. Focar em uma tarefa significa evitar distrações, como a televisão ou músicas pesadas. Estudos mostram que isso faz mais mal do que bem, porque é preciso muito esforço mental para ouvir a música e prestar atenção nos estudos. Faça conexões. Ao estudar, tente fazer conexões entre o assunto que você está tentando aprender e o que você já sabe. Com isso, não só você entenderá melhor, tornando o assunto mais útil em sua vida, mas se lembrará mais facilmente. Não se sinta limitado pelo conteúdo. Se você vir uma conexão entre o seu tópico favorito de história e o seu dever de casa de matemática, então deixe essa conexão bem sólida na sua cabeça. Por exemplo, há algumas palavras e estruturas sentenciais estranhas no nosso idioma. Isso pode ser ligado às diversas culturas que já passaram pelo nosso país ao longo da história. Comece a estudar o quanto antes. Quanto mais cedo começar, maiores as chances de reter uma quantidade maior de informações. Estudar na noite anterior à prova não vai fazer milagres. No máximo, garantir 2 ou 3 questões corretas na prova. Estudar um pouco por dia, um mês antes da prova, fará com que você acerte tudo, ou pelo menos consiga uma nota alta.
A seguir, algumas dicas importantes. Masque um chiclete de determinado sabor enquanto estuda e também durante a prova. O cérebro faz conexões que permitem a você lembrar o que estava estudando. Parece estranho, mas é bem útil. Se você precisa se lembrar de frases curtas, escreva-as pelo menos 6 vezes e masque chiclete enquanto isso. Leia-as a cada 10 minutos. Faça fichas. Elas ajudarão você a memorizar o conteúdo. Um lado deve ter o tópico e o outro a definição. Escrever as informações ajudará a retê-las melhor do que apenas ouvir ou ler. Quanto mais você escrever, menos vai esquecer. Revise as informações mais importantes antes da prova. Quanto mais você praticar, mais poderá memorizar. Experimente apertar suas mãos. Isso vai melhorar a circulação e mandar mais sangue para o cérebro. O cérebro se lembra de imagens, então, em vez de tentar se lembrar das palavras, memorize folhas ou cartões onde elas foram escritas. Se o seu cérebro se lembrar do que viu, você pode ler o que está em sua cabeça. Essa foi a nossa 6ª aula do curso Como Ter uma Memória Poderosa e Eficaz. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as aulas. Te vejo na próxima aula, que tem como tema Como Melhorar a Minha Memória. Agora é com você. Te vejo lá.